Olá, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou o Francisco, evangelizador voluntário da evangelização infantil MEI-MEI do Centro Espírita Leon Denis. E hoje nós estamos aqui reunidos para estudarmos sobre o 16º Encontro Espírita sobre o Céu e o Inferno. O tema desse encontro é um tema muito curioso. Alguém aí já ouviu a expressão "a carne é fraca"? Pois é, vamos conversar muito sobre essa expressão, que ela é muito utilizada quando a gente quer, por exemplo, justificar as nossas escolhas. Antes do estudo, nós vamos nos preparar para podermos ficar atentos a eles. E vocês sabem como que a gente pode se preparar para isso? Muito bem, fazendo uma prece. A prece irá nos ajudar a harmonizar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. E aí, assim, ficaremos mais preparados para pensar melhor sobre o estudo. Vamos à prece? Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento de estudos e de reflexão. Que o Senhor possa nos envolver, dando-nos a oportunidade de trabalhar em nossos corações e nas nossas mentes os seus ensinamentos, com o objetivo de melhorar as nossas vidas, transformando a nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. Que o Senhor possa nos abençoar e que todos os espíritos benfeitores possam estar conosco no amparo e no fortalecimento. Que assim seja, graças a Deus. E agora que a gente está um pouco mais preparado para esse estudo, vamos começar a refletir sobre ele? Você sabe o que significa a expressão "a carne é fraca"? Você aí já ouviu alguma vez alguém dizendo a carne é fraca? Normalmente, utilizamos essa expressão quando queremos justificar uma escolha que fizemos. Por exemplo, eu recebi a ordem do meu pai que quando chegasse da escola eu deveria fazer logo os trabalhos de casa e não jogar o videogame. O que foi que eu fiz? O contrário, desobedeci o meu pai e na hora que eu cheguei eu fui direto jogar videogame. No meio dessa história, o meu pai chegou e quando ele me viu jogando videogame, ele brigou comigo. E aí eu respondi assim para ele: "Ah, pai, aqui a carne é fraca." É a mesma coisa que dizer: "Ah, pai, não resisti à tentação de jogar o videogame." Essas coisas, elas acontecem para muitas coisas na nossa vida. Vamos pensar? Vamos refletir? Por exemplo, quando comemos muito, o que acontece com o nosso corpo? Comi muita batata frita, o que vai acontecer com o meu corpo? Batata frita é gostoso, não é? Eu gosto também de batata frita. Mas será que eu preciso comer muito? Ou eu posso comer só o necessário para eu satisfazer a minha vontade? Mas eu ouvi ele falar assim: mas a carne é fraca. Ou seja, mas eu não resisti, fui lá e comi mais um pouquinho. Quando deixamos de estudar, o que vai acontecer com o nosso desenvolvimento intelectual? Nós vamos aprender bem as coisas? E aí eu vou dizer o quê? Não estava com vontade de estudar, eu queria mesmo era brincar. Aí eu não resisti e fui brincar. O que vai acontecer? Para e pensa. E quando eu jogo videogame, por exemplo, muitas horas seguidas, como é que eu me sinto depois? Como é que o nosso corpo reage àquela luz intensa do videogame, aquele som, dependendo de qual joguinho a gente está jogando, como é que ficam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos? Eu fico bem? Fico cansado? Com dor de cabeça? Como é que eu fico? E outra coisa, o que eu aprendi esse tempo todo jogando videogame? Não vale dizer que esse tempo todo serviu para você desenvolver a habilidade de passar de fase. Que a gente sabe que não precisa ficar tanto tempo assim. Agora, pensa numa coisa. Se eu sei que tenho que buscar fazer as coisas certas e sempre acabo escolhendo fazer coisas que eu sei que não serão boas para mim,
Por que é que eu ainda continuo fazendo escolhas erradas? Porque a carne é fraca? Vamos entender melhor como isso funciona? Para começar, eu quero fazer uma pergunta simples que vai ajudar a gente a pensar sobre o nosso estudo com mais clareza. O que nós somos? Alguma vez você já se perguntou isso? O que nós somos? Vamos pensar? Eu trouxe aqui duas possíveis respostas. O que nós somos? Corpo ou espírito? Pensa aí, que essa é fácil. Isso mesmo, nós somos espíritos. E somos espíritos criados por Deus. Agora, outra dúvida. Por que Deus te criou? Você sabe por que Deus nos criou? Para fazermos boas ou mais escolhas? Pensa aí. Para progredirmos ou para ficarmos parados, estacionados, sem fazer nada? Quando reencarnamos, quando nascemos de novo, nós recebemos esse corpo material, esse que vocês estão vendo, esse que você tem. Esse corpo ele é importante para que possamos nos desenvolver, aprendendo, trabalhando, estudando, ensinando, e assim a gente vai progredindo. Nós que somos espíritos e temos esse corpo material que é visível, nós também temos um corpo espiritual que se chama perispírito. E a nossa composição ela é mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Somos espíritos e temos um corpo espiritual que se chama perispírito. E ele se adequa perfeitamente ao espírito. Nós não enxergamos o perispírito. Normalmente a gente não enxerga nem o perispírito e nem o espírito. E nós temos um corpo material, que ele se adequa perfeitamente lá, ó, ao perispírito. E aí vamos pensar numa coisa. Quem sente vontade? O corpo ou o espírito? O que você acha? Qual é a sua opinião? Claro que é o espírito. O corpo tem vida sem o espírito? Então me responde aí. Quem é o dono da vontade? O corpo ou o espírito? Muito bem, o espírito. E aí, eu que sou um espírito, quero alguma coisa, tenho a vontade, e quando isso acontece, eu preciso do perispírito. Olha lá, eu que sou espírito, preciso do perispírito para transmitir, para passar para o meu corpo essa vontade. E quando isso acontece, o corpo faz. Por exemplo, nesse momento aqui, eu estou gravando uma videoaula para vocês. Para isso acontecer, eu conseguiria fazer sem esse corpo que vocês estão vendo? Não. Então eu tive vontade, eu, espírito Francisco, tive vontade. Essa vontade foi transmitida pelo meu perispírito para o meu corpo, que pode fazer, pegar a câmera, organizar o cenário, fazer o exemplo, pensar no texto que eu vou falar, e aí eu executei e eu desenvolvi a atividade. Um outro exemplo é o que eu quero contar para vocês, que é a história do José. José tinha 9 anos de idade e ele gostava muito de estudar. Ele tinha um sonho, ele queria muito, mas muito, ganhar um videogame. Um dia ele chegou para os pais e disse dessa vontade. E os pais disseram a ele que se ele estudasse bastante e tirasse boas notas, que ele ganharia o videogame. José então se sentiu motivado e correu atrás para poder ganhar um videogame. Estudou muito. Todos os dias depois da escola, quando ele chegava em casa, ele pegava o material dele, fazia os exercícios, revia a matéria, sempre querendo cumprir lá o combinado com os pais. Um dia, ele apresentou as boas notas aos pais. E os pais cumpriram o combinado e deram um videogame para ele. Viu só? José Espírito se sentiu motivado e ele fez o que ele precisava para ele poder ganhar o videogame. Sempre que acabava de fazer a lição de casa, todos os dias, o José, ele
ia lá e jogava um pouquinho do videogame. O tempo foi passando e ele foi fazendo uma coisa que a gente precisa pensar, hein? Ele começou a diminuir o tempo de estudo e começou a aumentar o tempo de jogar videogame. Isso foi fazendo com que cada dia ele estudasse menos e jogasse mais. Tinha vezes que durante lá a aula online que ele assistia em casa, ele se distraía e quando percebia estava lá no computador jogando o joguinho também. Até que chegou o momento que ele não estudava mais. Fazia a refeição com pressa, correndo, ficava muitas horas na frente do videogame jogando e à noite, na hora de dormir, ele não conseguia dormir por causa da agitação e das fortes dores de cabeça que ele sentia. E aí o José ficava acordado à noite porque ele estava muito agitado. E no dia seguinte, quando ele acordava para assistir às aulas, adivinha aí, ele conseguia acompanhar? Não conseguia acompanhar as aulas. Aí ele começou a sentir uma dor no estômago. E essa dor no estômago é porque ele comia muito rápido e comia pouca coisa. Ele não queria nem comer tudo que estava lá sendo oferecido para ele. Você consegue me dizer o que foi que aconteceu com o rendimento escolar dele? Com certeza, ele começou a ir mal na escola. Agora, por que isso aconteceu? Você consegue imaginar? Porque a carne é fraca? Porque é irresistível jogar o videogame? Me diz aí, quem criou o problema? Foi José ou foi o videogame? O José, claro. Ele foi o responsável por essa situação toda. Por quê? Porque ele não soube fazer uma boa escolha. Porque ele não soube trabalhar bem a vontade dele. Porque ele não soube resistir à tentação de ficar lá jogando o joguinho. E aí, ele não teve controle sobre as ações dele. E falando de tentações, eu quero propor um desafio para vocês. Para realizar esse desafio, vocês vão precisar de uma folha de papel, um pedaço da folha de papel, e vão precisar de 3 lápis de cor. Vão precisar de um lápis vermelho, um laranja e um verde, as cores de um sinal de trânsito. Combinado? Então, pega lá o papel, pega os lápis e vamos ao desafio. E o desafio vai acontecer da seguinte forma. Eu vou colocar aqui para vocês algumas questões. E aí vocês vão copiar lá no papel assim. Questão número 1. Não precisa copiar não. Quem quiser copiar, pode copiar, porque aí fica com as questões ali para depois pensar. Aí você copia lá, número 1, e aí você vai pintar de vermelho, de laranja ou de verde. E a gente vai combinar o seguinte, que verde significa sempre, laranja significa às vezes e vermelho significa nunca. Então vamos lá, a primeira questão é essa daqui, ó. Vou fazer com vocês. Obedeça os pais, aí você vai pintar lá. Se você obedece sempre, você vai pintar de verde. Se você obedece às vezes, você vai pintar de laranja. Se você nunca obedece, vai pintar de vermelho. Combinado? Então vamos lá. Obedeça os pais é a primeira. Pinta aí. Ou é verde, sempre, ou laranja, às vezes eu obedeço, ou nunca, vermelho. Vamos à segunda. Colabora nas atividades de casa? Vamos lá, vocês têm 3 opções. Às vezes, sempre, às vezes ou nunca. Respeito todas as pessoas? Aí você tem que pintar lá. Pinta lá o que você... Ó, são todas as pessoas, hein? Não é só quem a gente ama, não. Todas as pessoas. Faço orações diariamente? Mas é oração mesmo, tá? Não é aquela precezinha assim, ah, Senhor Jesus, pum, dormir, não, tá? É aquela prece que a gente conversa, que a gente fala do que a gente fez, aquela conversa. Pinta lá. Consigo pensar com calma diante das dificuldades? Isso é difícil às vezes, né? Aí você vai pintar lá o que você acha. Respeito a opinião das pessoas? A gente gosta muito que respeitem a nossa opinião, né?
Mas a gente consegue respeitar a opinião das pessoas? E a última, tenho pensamentos positivos, pensamentos no bem? Pinta lá. E agora vocês vão analisar o resultado de vocês. Quem pintou mais coisas de verde é porque está no caminho do bem, fazendo tudo de forma correta. Combinado? Quem pintou mais coisas laranja é porque, ó, se der um pulo, consegue caminhar no caminho do bem. Basta trabalhar à vontade. E quem pintou mais coisas vermelho consegue já identificar os seus problemas, os seus erros. E aí, querendo, desenvolvendo a vontade e dando um impulso nessa vontade, você começa a melhorar. E isso é muito importante, gente, porque a gente vai trabalhando os nossos valores morais, a gente vai conhecendo as nossas tendências, as nossas dificuldades, a gente vai aprendendo a desenvolver a capacidade de escolher melhor. E olha, gente, nós estamos fazendo esse trabalho todo de fazer boas escolhas, de pensar no bem há muito tempo. Lembra que eu falei? Tudo que a gente aprendeu nas outras vidas ajudou a gente a entender, por exemplo, a diferença entre bem e mal. Isso não é bom? Quer dizer que se eu pintei tudo de verde, ou se eu pintei verde e laranja, quer dizer que eu não vou ter tentação nenhuma? Vai sim, vai ter tentação. Porque, na verdade, a tentação é uma forma da gente se sentir motivado para a gente desenvolver essas nossas capacidades, essas nossas tendências. E aí, nós fomos desenvolvendo a nossa moral. E o que é a moral? É a regra do bem proceder. É como nós agimos no bem. E quando a gente está desenvolvendo nossa moral, agindo no bem, nós estamos cumprindo as leis de quem? As leis de Deus. Como isso é importante, não é? Mas me diz aí, Francisco, quer dizer então que se eu tivesse pintado tudo de verde lá na atividade, quer dizer então que se eu estou fazendo tudo corretamente, eu não vou ter mais tentações? Vai sim, vai ter tentações sim. Mas como agora você está mais atento, como agora você está vigilante, como agora você trabalhou os seus sentimentos, os seus pensamentos no bem, você saberá fazer melhores escolhas. Lembra do José? Se ele estivesse com um pensamento firme lá no trabalho da escola dele, ele teria se atrapalhado todo com videogame? Claro que não. Ele estaria utilizando o videogame numa boa, sem excessos. Quando a tentação chega, aquela vontade de fazer alguma coisa que a gente acha que pode dar errado, se a gente estiver pensando no bem, se a gente estiver cumprindo a lei de Deus, amando, respeitando, orando, sendo justos, se nós estivermos agindo dessa forma, nós saberemos vencer essa tentação, porque estaremos com pensamento mais equilibrado, e aí não vai ter excesso nenhum, como aconteceu lá com José. E a doutrina espírita, ela nos ajuda esclarecendo os ensinamentos de Jesus. Dessa maneira, nós temos certeza de como nós temos que agir. Então, não basta dizer que tem que ser bom. Temos que fazer o bem. Temos que transformar o nosso pensamento. E aí, nós vamos voltar lá na história do José. Um dia, o José passou mal e foi parar no hospital. E lá o médico disse a ele que ele precisava mudar o comportamento dele. Se ele não mudasse aquela conduta, ele não iria melhorar. Na volta para casa, os pais dele foram lembrando a ele de como ele era um filho estudioso, interessado nas atividades da escola, que ele era muito bom, que ele era organizado e que ele deveria voltar a esse comportamento, tentar mudar como ele estava agindo naquela hora. E aí o José achou o seguinte, que quando ele chegasse em casa, os pais dele iriam tirar dele o videogame. Mas quando ele chegou em casa, ele teve uma surpresa, porque os pais dele não tiraram o videogame do quarto e disseram que ele ia ficar lá e que o José teria que aprender a controlar a vontade dele. José então percebeu uma coisa muito importante.
Ele percebeu que ele estava diante de uma oportunidade e voltou a fazer as atividades escolares, voltou a se alimentar normalmente com tranquilidade, dormir as horas que são necessárias e passou a utilizar o videogame somente nos finais de semana. O José me contou que foi bem difícil fazer todas aquelas coisas novamente, mas ele se lembrou que quando ele quis o videogame, ele trabalhou bastante a vontade dele até ele conseguir. E aí ele pensou assim, se eu consegui naquela época, eu também consigo agora. E aí ele começou a trabalhar a vontade dele para voltar a fazer tudo aquilo que era mais importante. Brincar com videogame é bem legal, mas é mais importante estudar. Comer é importante, mas precisamos comer o necessário de maneira adequada. Ficar acordado é importante, é necessário para a gente poder desenvolver as nossas atividades. Mas dormir também é necessário para o refazimento do corpo. E aí, o José aprendeu que ele é um espírito que tem um corpo e que é ele, o espírito, que vai dizer para o corpo o que deve ser feito com equilíbrio. E com o uso da vontade, da determinação, nós seremos capazes de melhorarmos a cada dia mais. Eu espero que vocês tenham gostado desse estudo, que para mim foi super legal. E agora, para a gente finalizar, vamos fazer a nossa prece. Vamos lá? E assim, Senhor Jesus, com o coração cheio de alegrias, porque agora nós sabemos com toda certeza que somos espíritos e que podemos melhorar a cada dia mais, nós agradecemos a oportunidade de todo esse esclarecimento. Te pedimos, Senhor, que fique conosco nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas ações e que possamos, Senhor Jesus, estar cada vez mais voltados para os seus ensinamentos, nas atitudes e no amor ao próximo. Abençoa todos que convivem conosco e nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. E assim nós vamos nos despedindo até o próximo encontro. Tchau, fiquem com Deus.